para compartilhar com a igreja. Aproveite o momento. Aleluia. Alguém que tem um testemunho, ponha-se de pé onde você está e compartilha com a gente o que Deus está fazendo na sua vida. A paz do Senhor, igreja. Eu creio que toda a igreja sabe que Jesus está voltando e o Senhor está fazendo, assim, nos usando e querendo usar o seu povo para salvar aqueles que ainda estão perdidos. Eu creio que a maior parte da igreja aqui está sabendo que eu trabalho com uma família de hindus. Eles não acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos. Então, terça-feira que vem agora, faz 15 dias que eu cheguei no trabalho e a madame chegou com 6 peças de roupas para me mandar para o dry clean. Então é um processo todo para arrumar aquelas roupas e todos os dias eu tenho orado. Senhor, eu sou luz naquela casa, eu quero ser a cada dia mais, eu quero que o Senhor me use. Eu tenho falado assim por trás de Jesus, não frente a frente com ela, porque é muito difícil a gente falar com ela, mas é muitos... tem alguns irmãos aqui da igreja que já foram trabalhar lá, sabe como a casa é toda cheia de ídolos, dos deuses dela. Então, como eu não tenho assim, muita oportunidade de falar frente a frente com ela, eu oro, e todos os dias eu falo, Senhor, eu sou uma bênção naquela casa, eu determino que eu sou uma bênção. E nessa terça-feira que eu cheguei lá, eu já tinha entregado as roupas para o motorista, levar para o dry clean. Passado algum tempo, ela chegou para mim com um casaco assim, muito caro, e daquele estilista famoso, Brunello Cucinelli. E eu olhei na etiqueta, naquele casaco não pode usar água. E eu simplesmente, ou eu faço ou eu não faço. Aí ela chegou e disse, Tereza, eu quero que você tire essa mancha desse casaco. Um casaco bege com 2 manchas vermelhas. E quando eu ia falar para ela, eu não consigo fazer isso, simplesmente veio, ok, eu vou tirar. Mas saiu assim espontâneo. Aí quando eu falei assim, mas como que eu vou tirar? Eu não posso pôr água nesse casaco. E atrás de mim havia uma gaveta, eu simplesmente voltei assim atrás da gaveta. Quando eu vi, eu estava com durex na mão, durex, e coloquei em cima daquelas 2 manchas, e eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo. E quando eu tirei, para a honra e glória do Senhor, as 2 manchas que estavam de vermelho naquele casaco, saiu. Em questão de segundo. Em questão de segundo. E simplesmente, irmão, eu estou contando esse testemunho porque Deus, quando ela chegou e falou, Tereza, você não conseguiu tirar? Eu falei, eu tirei. Aí ela falou, você tirou com o quê? Aí eu falei, e a menina estava presente comigo, ela viu a maneira em que eu fiz. Questão de fração de segundo. Eu falei assim, com durex. Ela falou, what? Com durex? Aí naquele momento ela ficou tão feliz, eu falei, Deus é louvado, glória a Deus, glória a Jesus em frente a ela. Com isso, irmãos, eu quero dizer que Deus ama ela também, da mesma maneira que Deus nos ama. Deus está usando todas as maneiras para ganhar aquela mulher para Jesus. Para mim, eu nunca vi tirar mancha de roupa com durex. Então, o nosso Deus é desse jeito. O irmão Neto está rindo porque ele conhece lá, o irmão Edson também. Eu glorifico a Deus, porque Deus é fiel. Assim como Deus quer salvar a vida dela, eu creio que muitas casas que os irmãos limpam, Deus também quer salvar aquelas vidas. Eu dou toda a honra e toda a glória para o Senhor. Eu não mereço nada, mas o Senhor merece. Amém, igreja? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Irmãos, é um testemunho de vitória, na verdade. Tenho que compartilhar isso com vocês, porque eu não lembro há quanto tempo atrás eu dei esse testemunho, não dei esse testemunho, eu contei, de uma pessoa que a gente conheceu e que ele foi curado de um câncer. E naquela mesma semana, o meu tio foi diagnosticado com câncer. E no Brasil, sabe como é que alguns doutores, na verdade, eles quase mataram o meu tio vivo. Né? Que era um câncer assim que ele já estava morrendo, que não tinha nada o que fazer. E eu contei aqui para os irmãos daquele testemunho, e eu falei, do mesmo jeito que Deus salvou esse homem, ele vai curar o meu tio. E o meu tio fez quimioterapia, fez todos os tratamentos, e muita oração da família para ele, e glória a Deus, tem umas 2 semanas atrás, ele fez todos os testes, tudo, não tem absolutamente nada. Glória a Deus. Então, amém. Deus é fiel.
Amém. Glória a Deus. Deus é bom e Deus é fiel. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Estou feliz que eu estou de volta. Assim que eu cheguei, a irmã Tereza falou que pensou em mim muito. E é a quarta pessoa que me fala essa semana, Tira, e Deus tem tocado muito para orar por você. E hoje eu estava sentada esperando para fazer minha sobrancelha pertinho de casa, e um senhor sentou do meu lado. Ele falou assim, o que você está pensando? Eu não conhecia. Eu falei assim, eu estou pensando que eu estou atrasada para ir para a igreja. Ele falou assim, eu também vou para a igreja hoje às 12, ao meio-dia. Aí ele falou assim, onde é que é a sua igreja? Eu falei, do lado do Corpo de Bombeiro de Alcerrito. Ele falou assim, eu sei qual é essa igreja. E há 10 anos atrás eu estava passando, na verdade, não é para a igreja. Há 10 anos eu estava passando, era mais ou menos meia-noite, e eu vi vários anjos entrando dentro daquela igreja. Eu comecei a chorar, eu falei assim, Senhor, está na hora de eu voltar mesmo para minha casa. É só isso mesmo, é simples, mas... Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Estamos encorajados com cada um desses testemunhos, alegre de ver a bênção de Deus sobre a vida do povo de Deus. Em falar em bênção, vamos celebrar a bênção dos aniversários desse mês. Hoje é o primeiro domingo de junho. Quem tem um aniversário em junho, ponha-se de pé. Irmã Tereza, me faz um favor. A gente precisa de atualizar a lista dos aniversariantes dos meses. Não pode anotar o nome dos aniversariantes. Tem pelo menos 2 aniversariantes. Sim. Perfeitamente. Então, vamos pegar os nomes dos aniversariantes de junho. Diga pra gente o seu nome e o dia do seu aniversário. Começar aqui na frente. 15 de junho, Maria Eduarda. Dia 29, irmã Ana faz 29 anos. Dia 29, sua mãe no Brasil. Perfeito. Lá atrás. 21 de junho, data para festejar. Glória a Deus. Miriam, vamos orar pelos esses aniversariantes? Dia 2 de junho, seu irmão. Vamos orar então por esses aniversariantes, igrejas? Amém. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada aniversariante nesse mês e queremos te pedir uma bênção muito especial sobre esses aniversariantes, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão. Que esse mês seja um mês de vitória na vida deles, que eles sejam lembrados de que são amados por cada um de nós e por Ti também. E que esse aniversário seja de bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar parabéns para os nossos aniversariantes? Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Deus abençoe os irmãos. Isso aqui. Queridos, queremos lembrar de uma coisa importante. Quando os irmãos entraram na igreja, sem dúvida notaram que a frente da igreja está bem mais bonita, bem mais atraente, limpa, espaçosa. E nós damos graças a Deus por aqueles que nos ajudaram nas últimas 2 semanas para fazer disso uma realidade. E foi sugerido que, uma pessoa comentou que é bem mais fácil manter do que corrigir depois que vira bagunça. Então, foi sugerido que nós tivéssemos um time de pessoas que mensalmente dedicassem uma manhã de sábado para vir fazer a manutenção da igreja. Talvez pintar uma sala que precisa de pintura, cortar a grama, limpar o laguinho e etc. Então, se você quiser nos ajudar nisso, inscreva-se ainda hoje com o irmão Neto. O irmão Neto vai juntar os nomes e fazer uma escala. É bem possível que nem precise de todo mundo todos os meses. Se tiver um grupo muito grande, a gente pode dividir. E aí você acaba só tendo que vir mês sim, mês não, de repente não sabemos. Vai depender do número de pessoas.
A verdade é que quanto mais pessoas participarem, mais fácil fica para todo mundo. A próxima vez que nós vamos fazer isso, já que nós passamos os 2 últimos fins de semana aqui trabalhando, eu acho que não vai ser necessário de novo até julho. E como o primeiro fim de semana de julho é um fim de semana de feriado, a gente vai deixar para o segundo fim de semana. Então, o segundo fim de semana de julho, daqui a 4 semanas mais ou menos, 5 semanas para ser mais exato, estaremos reunindo de novo. De repente ele traz uma comida, um lanche, um cachorro-quente, alguma coisa, e passa a manhã juntos, faz o que tiver que ser feito, comunhão, louvor a Deus, trabalho juntos. E assim a gente vai manter a nossa igreja sempre bonita, sempre limpa. E nós queremos então convidar que você participe disso. O irmão Neto vai estar liderando esse grupo. E eu peço que você se inscreva. O meu nome, ainda não escrevi não, mas pode pôr o meu nome na lista, que eu faço questão de fazer parte desse time. As 2 últimas semanas têm sido muito agradáveis. Ontem também nós tivemos a bênção de ter um almoço muito bonito, muito gostoso aqui. Obrigado, Mulheres em Cristo, pelo trabalho que vocês fizeram. Deus abençoe e recompense vocês. Eu oro para que cada um de vocês sejam recompensados por Deus pelo seu esforço e dedicação à obra do Senhor. Queridos, uma última coisa que eu quero mencionar. Quinta-feira agora teremos Santa Ceia. E você então é convidado a estar presente. Santa Ceia nesta quinta-feira às 7h30. 7h30, com os 2 grupos do primeiro e segundo culto. Muito bem, vamos voltar nossa atenção agora para o capítulo 36 a 39 de Isaías. Isaías 36 a 39. Hoje estaremos estudando 3 incidentes na vida de Ezequias, em Isaías 36 a 39. O primeiro deles é o ataque da Assíria contra Judá e a vitória que Deus concedeu a eles. O segundo foi a cura de Ezequias e o terceiro foi o erro que ele cometeu. É interessante que essa passagem, Isaías 36 e 39, ela é relatada em 2 outros lugares na Bíblia, 2 Reis 18 a 20 e 2 Crônicas 29 a 30. 3 vezes na Bíblia, a Bíblia relata esse incidente. Quem era Ezequias? Ele era um rei piedoso, um homem temente a Deus, um dos 5 melhores reis de Israel. Ele restaurou a adoração a Jeová e durante o seu reinado ele viu a queda de Israel, que se tornou também uma ameaça a Judá. A Síria, a nação da Síria, invadiu Israel e ameaçou invadir Judá. E Ezequias governou o país de Judá durante esse período. Algumas coisas importantes a falar sobre o que estava se passando em termos de política e em termos de nações. Durante o reinado de Ezequias, Israel e Síria ameaçaram Judá. Falamos sobre isso em Isaías capítulo 7. Israel e Síria fizeram um acordo entre eles e falaram, olha, vamos nos unir para a gente opor a Assíria, que está mais acima, mais ao norte. Porque a Assíria está se tornando um poder cada vez mais forte. Para nos defendermos, vamos nos unir às nossas forças. Aí eles mandaram uma carta para Judá e falaram, você quer se unir a nós também? E Judá falou, não quero nada com essa união contra a Assíria. E por isso, Israel e Síria se voltaram contra Judá e ameaçaram Judá. Aí Deus levantou o profeta Isaías, capítulo 7 de Isaías, e falou, olha, fica tranquilo que Deus vai proteger você. E de fato Deus protegeu a Judá. O que aconteceu foi que a Síria invadiu Israel e Síria e tomou conta desses países. E ficou bem pertinho de Judá, ao sul. E é aí que a nossa história começa hoje. Porque Judá estava agora pressionada pela Assíria e não sabia o que fazer. Judá considerou buscar ajuda no Egito, que era o reino ao sul. E eles enviaram até emissários para o Egito, pensando em buscar ajuda. Mas Deus falou, olha, a ajuda de vocês não vem do Egito. Vocês precisam de se voltar para mim. E aqui Deus nos dá um lembrete, essa história, através dessa história, Deus nos dá um lembrete que quando Ezequias sentiu-se cercado, ele procurou ajuda em acordos. Ele procurou fazer acordo com nações vizinhas.
Mas Deus, através de Isaías, interveio e redirecionou Ezequias e o seu povo a confiar somente nele. Deus falou para Ezequias através de Isaías: Isaías, não confie em acordos políticos. Não confie na Assíria, nem confie no Egito. É importante que a sua confiança esteja em mim. Quando confiamos em Deus, abraçamos a nossa fé nele para vencer as circunstâncias. E é isso que Deus quer. Muito bem, então, Ezequias consultou a Isaías, no capítulo 37 de Isaías. Ele enviou seus mensageiros para o profeta e falou: olha, profeta, nós temos um grande problema. O rei da Assíria está querendo invadir o nosso país. Aliás, ele já entrou no nosso território. E está logo do lado de fora do muro da cidade. E agora, o que a gente vai fazer? Capítulo 37, versículo 1. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. E ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, e Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestidos de roupa feita de pano grosseiro. E a mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem força para isso. E o rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, ouça esses insultos e castigue quem os disser. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Assíria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Amados, o exército da Síria nessa época era o exército mais forte da terra. Depois de invadir Síria e Israel, eles agora invadiram Judá. Quando chegaram em Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade cercada de um muro forte, o rei e a população se esconderam atrás do muro, dentro da cidade, e fecharam as portas. Do lado de fora do muro estava o exército da Síria. E eles então começaram a caçoar contra o povo de Deus e contra Deus também. E eles chegaram a dizer coisas como: aonde estão os deuses das outras nações? Assim como os deuses das outras nações não conseguiram defender a eles, também o Deus de vocês não vai defender vocês. E nesse momento, a fé de Ezequias falhou. Ezequias ficou desesperado. Ele rasgou a sua roupa e foi para a igreja orar. Mas era aquela oração de desespero: Senhor, e agora? Enquanto ele estava indo para a igreja, ele enviou alguns dos seus assistentes a Isaías e falou: Isaías, ora por nós. Porque nós somos como uma mulher que está a ponto de dar à luz, mas não tem força para dar à luz. Nós estamos numa crise e a gente não sabe o que fazer. Isaías mandou um recado de volta para o rei Ezequias. E é a mensagem de um homem de Deus, um homem de fé. Deus tinha falado com ele. E ele falou: assim diz o Senhor, o rei que está do outro lado do muro não vai entrar nessa cidade. Aliás, não só ele não vai entrar, ele não vai disparar nenhuma flecha contra nós. Queridos, só muita fé e ousadia para falar isso. Quando o exército já tinha chegado, já está do lado, entre o povo e esse exército inimigo só tinha um muro. Eles estavam a 50 metros um do outro, com um muro alto separando eles. E Isaías falou: assim diz o Senhor, eles não vão entrar na cidade,
e não vão disparar nenhuma flecha contra nós. Aliás, pela mesma estrada que eles vieram, eles vão voltar. Enquanto Ezequias orava, diz a palavra de Deus no capítulo 37, agora versículo 8. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbna. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. E a carta dizia assim, o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Veja bem, porque Ezequias orou, Deus disse, eu vou proteger a cidade. Aí o capitão do exército da Assíria recebe um recado do rei da Assíria dizendo para ele, olha, a gente está tendo um problema no outro lado do império, eu preciso da sua ajuda. Então o capitão vai retirar o exército todo dele de volta e vão recuar de volta para onde o rei estava. Mas antes de ir embora, ele manda um último bilhetinho desaforado para o rei de Jerusalém e diz assim, olha, eu estou saindo, mas não pense você que você ficou livre não. Eu só estou indo lá para resolver um problema, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, ai de você. Nós vamos fazer com você o que fizemos com todos os reis vizinhos. Nós vamos destruir esse muro, tomar essa cidade e matar você. E ninguém vai te defender, muito menos o seu Deus. Versículo 21. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte, a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem você zombou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou seus oficiais para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Versículo 26. Por acaso você sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz isso tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra neles. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e aonde vai, e sei que você me odeia. Versículo 30. Então Isaías disse ao rei Ezequias, este é o sinal daquilo que vai acontecer. Nesse ano e o ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ter plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. Versículo 33. Então, Isaías continuou, portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria, ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum dos soldados com escudos chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, sem ter entrado nesta cidade. E eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Isaías diz assim para o rei, rei, não se preocupe. Esse capitão desaforado que está aí do outro lado do muro, ele não vai entrar nessa cidade. E o rei dele, que enviou ele aqui, Senaqueribe, não vai vencer a nossa nação. Aliás,
esse exército vai voltar pelo mesmo caminho que veio, sem atirar uma flecha. E eles não vão voltar mais aqui. Amados, quando Isaías profetizou isso, era uma profecia absurda. Porque esse exército estava do outro lado do muro. Mas ele falou na unção do Espírito de Deus. E uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que ele diz assim no versículo... Onde está? No versículo... Versículo assim de... Versículo 21. Assim... Não, então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia, em resposta à oração do rei, o Senhor Deus de Israel, aí ele dá a mensagem. Note que ele diz assim, Isaías, você vai ser liberto, você vai ser protegido em resposta à sua oração. Porque você orou, eu vou responder. Porque você confiou em mim, eu vou te amparar. Porque você pediu a minha ajuda, eu vou agir na tua situação. Igreja, eu quero te encorajar. É hora de orar. É hora de orar. Mesmo que o exército da Síria esteja do outro lado do teu muro, mesmo que a situação pareça perdida, mesmo que a causa pareça perdida, faça o que Ezequias fez. Deus disse, porque você orou, eu vou responder. Orar é uma expressão de dependência em Deus. Quando oramos, Deus intervém de forma espetacular. E é isso que eu quero mencionar para os irmãos antes de encerrar. Como é que Deus respondeu a oração? Versículo 36. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. 185.000 soldados. Vamos parar aqui só para nos conscientizarmos do poder de um anjo. Hollywood deturpa tudo. Quando você vê um anjo de Hollywood, geralmente ele é o anjo nas pinturas, em quadros, em filmes. Ele é um anjo bonitinho, geralmente é um menininho, com uma bochechinha bem gordinha, rosada, ele tocando uma harpa e talvez com uma coroazinha. Ele é bem bonitinho, dá vontade de você pegar o anjo e abraçar ele, porque ele parece um urso de pelúcia, não é assim? O anjo da Bíblia não é assim, não. Esse anjo aqui, queridos, durante uma noite, um anjo matou 185.000 soldados. Quanto tempo é uma noite? Vamos imaginar 8 horas, mais ou menos. 8 a 10 horas. Num período de 8 a 10 horas, um anjo matou 185.000 soldados, prontos para a guerra. Nós sabemos que os anjos, na realidade, são imponentes, que eles dão até medo. E a gente sabe disso porque toda vez na Bíblia que alguém vê um anjo, a primeira reação deles é curvar a cabeça, às vezes se ajoelhar, se prostrar no chão. E geralmente, num intercâmbio entre um ser humano e um anjo, a primeira palavra a sair da boca de um anjo é, não temas. E para eles falarem isso é porque na certa eles estão vendo que a pessoa está com medo. Não temas. Foi assim com Maria, foi assim com a mãe de Sansão e assim por diante. Daniel e outros. Os anjos são poderosos e imponentes. E isso é importante a gente entender porque a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus para os livrar. A Bíblia diz que Deus envia os seus anjos, aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que nós não tropecemos em pedra alguma. Então, queridos, vamos entender que os anjos de Deus são poderosos e eles trabalham a nosso favor. E aqui nós vemos que um anjo matou 185.000 soldados inimigos.
Eles acordaram de manhã e não sabiam o que aconteceram. Só viram 185 mil soldados mortos. Versículo 37. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e voltou para Nínive e ficou lá. Na minha tradução diz assim, voltou para Nínive com o rabo entre as pernas. Não. Essa é a minha tradução, não está na Bíblia não. Ele voltou envergonhado. Ele, orgulhoso, prepotente, afrontou a Deus, mas agora ele volta de cabisbaixo, porque ele tinha acabado de perder 185 mil soldados numa guerra, numa batalha que ele nem lutou. Mas a história não termina aí. Chegando lá, cabisbaixo, desanimado, ele foi orar para o Deus dele. E diz a palavra de Deus que enquanto ele estava cultuando o Deus dele, num templo pagão, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. Versículo 38. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, o seu filho Adrameleque e Cerezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. E a Síria nunca mais voltou a atacar Judá. Aliás, esse foi o princípio do fim da Assíria. A Assíria começou a ser... ela foi se tornando cada vez mais fraca a partir daqui. E eventualmente foi derrotada pelo exército da Babilônia. Mas esse é um assunto para um outro dia. Por hoje, queridos, eu quero simplesmente enfatizar a importância da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus envia anjos para nos libertar, para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. E você pode caminhar em ousadia se você for uma pessoa de oração. Deixa eu fazer um convite especial para você. Vem orar com a gente na terça-feira às 5 da manhã, terça-feira de noite, sábado de manhã, e sempre que a porta da igreja estiver aberta, vem orar. Porque quando oramos, nós estamos confessando a Deus a nossa dependência dEle, a nossa confiança nele. E quando Deus vê o seu povo orar, Ele envia o seu anjo para agir na nossa vida. Põe-se de pé comigo, nós vamos encerrar com uma oração. E nessa oração nós vamos entregar a Deus as nossas necessidades e as nossas preocupações. Entendendo que, enquanto oramos, Deus age. E quando Deus age, operando Ele, quem impedirá? Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, pela Tua palavra, que nos lembra da importância e do poder da oração. E como Ezequias, que foi cercado pelo inimigo, muitos de nós, às vezes, somos cercados também por problemas, por ataques do inimigo, por dificuldades. Nessas horas é fácil dar lugar ao medo. Mas como igreja, aprendemos hoje a não ter medo, mas sim orar. E é isso que nós como igreja viemos fazer nessa manhã. Viemos orar para que o Teu Espírito Santo nos dê coragem e que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, nos dando vitória. Senhor, Tu conheces os inimigos de cada um de nós, os problemas que cada um de nós enfrentamos. Envia agora o Teu anjo para nos dar vitória e livramento, Pai. Age na vida de cada um de nós, eu te peço. E em fé nós já te agradecemos. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Oh, who are thirsty, oh, who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, and the pain and the sorrow